No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma das melhores leituras que eu fiz esse ano e já se tornou até a minha leitura favorita. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Eli e o vídeo de hoje é uma resenha de um livro que já se tornou o meu favorito. A minha primeira leitura do ano já foi 5 estrelas e favoritado, então assim, comecei muito bem, obrigada. Esse é um livro que estava assim na minha meta, no meu radar desde o ano passado. Ele estava na minha lista de livros para ler até o final do ano, só que eu não consegui finalizar. Eu comecei no final do ano, mas só finalizei no início desse ano e foi assim sensacional. Foi uma surpresa que, na verdade, eu já tinha criado uma grande expectativa sobre esse livro, mas ele me surpreendeu assim muito mais do que eu esperava. É uma escrita muito boa, uma narrativa, os personagens e uma criatividade que, gente, sério, prende você do início ao fim e as coisas vão fluindo assim. Nossa, maravilhoso. Mas deixa eu contar qual que é o livro, né? A Guardiã de Pedras, da Cristina Bonfim, uma autora nacional que tá escrevendo aí um livro maravilhoso. Na verdade, ela já tem outros livros também. Esse foi lançado de forma independente primeiro e agora tá sendo lançado pela Thomas Nelson numa edição capa dura lindíssima, gente, lindíssima. A pré-venda desse livro vinha acompanhado ali de uns brindes, de umas coisas assim muito bonitas, mas esgotou super rápido, é claro. Que é aquelas páginas que eu não sei o nome que dá, que você coloca no meio do livro. Ela é como se fosse um papel manteiga, mas não é. Ai, gente, não sei explicar. Mas é uma ilustração que você coloca no meio do livro e você ainda consegue ver, né, o que tá escrito nas páginas, que ficou belíssimo. Foi a própria autora que fez, inclusive, ela também trabalha com essa parte de ilustração. E o livro tá muito bonito, capa dura, corte lateral, tem um mapa. Então, assim, tá, eu já li o livro pelo Kindle Lint, porque ele está disponível no Kindle Lint, mas pretendo adquirir essa edição física, porque é lindíssima. Fora que esse livro é o primeiro de uma série, a série Os Dragões Originais, então eu não sei aí quantos livros serão, mas a autora já está trabalhando no segundo, e esse primeiro eu preciso contar pra vocês que é uma história sensacional. Vou tentar aqui falar a premissa, obviamente, sem dar spoiler, como eu sempre tento fazer, mas ao mesmo tempo eu quero contar pra vocês algumas coisas que são importantes para que vocês entendam a intensidade e o quanto que é interessante esse livro. Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, sobre a premissa do livro, esse livro foi inspirado nos livros de Gênesis e Gálatas da Bíblia. Ele é um livro de ficção cristã, mas também é um livro de romantasia, traz aí um romance slow burn, né, que vai sendo trabalhado lentamente. E aqui a gente vai conhecer a Malha, especificamente nesse primeiro livro, nós vamos conhecer um pouco da Malha e do Ardan, mas também nós vamos conhecer como que surgiu esse universo, né? Como que as coisas foram criadas, o que exatamente se passa ali, enfim, toda essa parte, obviamente, vai ser explicada no primeiro livro. Então aqui a gente tem 9 dragões originais que foram criados ali no início da criação, e a partir desses 9 dragões surgiram também os 9 clãs. Cada um tem os seus dons, tem as suas características, tem as suas culturas, e é importante salientar que essas características, elas realmente existem de uma forma muito prática, muito visível, porque todos os habitantes de cada clã têm características físicas diferentes. Então, por exemplo, o clã da Malha, que é a nossa personagem principal aqui dessa história, ela é do clã do domínio próprio, que fica em Ecrateia, e lá eles vivem num lugar mais frio, tem os olhos azuis, então são características físicas bem visíveis que mostram que eles fazem parte daquele clã. Enquanto tem outros clãs, por exemplo, que vivem submersos, tem os olhos verdes, tem outros que têm os olhos, acho que é rosa ou é lilás. Então, assim, eles são realmente diferentes. E os dragões, né, originais, também carregam essas características. Então, nessa história aqui, nós vamos acompanhar mais de perto a trajetória da Malha, que faz parte do clã do domínio próprio e se passa em Ecrateia, né? Começa, na verdade, ali em Ecrateia, que é onde fica esse clã. A Malha, ela tem uma missão que é
ser a nova guardiã do templo. A família dela vem ao longo dos anos assumindo essa missão de proteger o templo, de proteger o livro da eternidade que fica lá naquele templo. Então a vida dela vem sendo trabalhada, vamos dizer assim, em prol dessa função que ela vai assumir no futuro. E existem muitas expectativas sobre ela. Ela tem que ser a filha perfeita, ela tem que ser uma guardiã, assim, excepcional. Ela não pode decepcionar ninguém. Ela tem que estar com a aparência muito bem organizada, muito bonita. Então, assim, existe muita pressão sobre ela e o que ela sente, o que ela quer, sempre é colocado de lado, principalmente pela família dela. Então, existe aí toda uma questão voltada para isso, mas a Malha vai passar a vida dela se preparando para esse momento. E tem o Arda, que é um amigo de infância da Malha. Só que existe um momento ali onde eles acabam passando como se fosse por um momento de... Eu não sei muito bem a palavra que tá fugindo aqui da minha mente, mas é um momento que todos eles passam por um evento que acontece, onde eles vão descobrir, por exemplo, algumas coisas específicas que se eu falar aqui vai ser spoiler, não tá nem na sinopse isso, então com certeza vai ser. Mas eles precisam passar por esse momento para descobrir algumas coisas que vão definir melhor quem eles vão ser no futuro. E aí, nesse momento, acontecem algumas coisas que o amigo de infância da Malha vai ter a vida dele completamente transformada. Passa-se alguns anos e Malha assume, né, o papel dela de guardiã no templo. Só que na primeira vez, na primeira noite que ela tá ali, né, depois de assumir esse cargo, o Ardan vai voltar e vai levar embora algumas páginas do livro da eternidade. Porque agora, nessa situação, no futuro, ele é um rebelde, né? Uma pessoa que foi renegado ali pelo clã, porque ele fazia parte do clã do domínio próprio, e ele foi renegado e se tornou um rebelde. Só que ele vai voltar anos depois para pegar o livro da eternidade, mas como a Malha vai estar lá, ele não vai conseguir levar completamente o livro, mas ele vai levar algumas páginas. E isso vai cair, assim, nos ombros da Malha como algo muito pesado, porque era a primeira vez que ela estava ali, fazendo algo que ela se preparou a vida inteira, e no primeiro momento ela não conseguiu evitar que ele levasse essas páginas. Conseguiu evitar que levasse o livro, mas isso não vai ser algo que as pessoas do clã do domínio próprio vão considerar, porque esse clã, ele meio que, vocês vão entender quando vocês lerem, eles têm assim um ego, uma soberba muito grande. Então, você tem que ser perfeito, ótimo, você não pode errar em nada. Então, o fato dela ter conseguido manter o livro, mas ter falhado no fato de algumas páginas terem saído de lá, arruinou tudo pra ela. Então, assim, ela vai ficar em maus lençóis e com essas páginas aí perdidas, ela vai embarcar em uma aventura pelos outros clãs atrás desse livro, atrás do Arda, o antigo amigo, né, de infância dela. E é através dessa aventura, desse processo que ela vai passar aí para recuperar essas páginas, que as coisas vão sendo explicadas. Então, a gente vai entender melhor sobre os outros clãs, vai conhecer um pouco sobre eles, cultura, características, histórias também, e a gente vai entendendo algumas coisas. A Malha também vai se descobrindo ao longo do processo, vai voltando ali a ter uma amizade com o Ardan, que era uma pessoa tão importante para ela, e as coisas vão acontecendo. Vou parar por aqui, senão eu vou dar mais spoiler para vocês, mas o que eu posso dizer, gente, desse livro, falando agora sobre a minha opinião, é que não tem como você começar essa leitura e você não querer saber o que vai acontecer, porque esse livro, assim como outros que eu já li de ficção cristã, as autoras, elas estão assim, sabe, dando um show. A escrita é muito boa. A narrativa, a construção da narrativa, dos personagens e a criatividade, assim, sensacional, surreal. Muito, muito bom mesmo. Então, assim, é um livro que você vai estar querendo sempre saber o que vai acontecer. Você vai fazer ali suas suposições, é óbvio, mas às vezes você não vai conseguir entender, adivinhar o que é que vem a seguir, porque
as coisas estão, sabe, de um jeito muito, como é que eu posso dizer? As coisas estão tão amarradinhas e ao mesmo tempo a autora vem trazendo sempre alguma coisa inesperada que, nossa, é muito, muito legal. Eu já tô super ansiosa pelo segundo livro aí pra saber o que vai acontecer, porque esse aqui terminou em um momento assim que ele meio que dá uma encerrada nesse primeiro livro. Eu acho que se você não tivesse outros livros, você ficaria com aquela sensação de que, tipo, você ia supor algumas coisas, mas meio que não terminou num ponto que você precise do próximo, urgentemente. Mas, ao mesmo tempo, você precisa do próximo porque você sabe que a autora foi tão criativa que você quer saber o que é que ela vai fazer nos próximos livros, entendeu? A Malha, ela é uma personagem que, desde o início, a gente percebe que ela é uma menina muito cobrada, que ela vai crescer ali sobre expectativas muito altas, não só em relação à posição que ela vai assumir no futuro, mas porque os pais dela já colocam ali uma pressão sobre ela que ela tem que ser assim, tipo, maravilhosa, perfeita, não errar, não sair da linha. Então, eles não consideram o que ela sente, o que ela quer. A mãe dela quer mudar até mesmo a característica dela, porque a Malha, ela tem umas manchas no corpo, no rosto, partes da pele que são mais claras do que as outras partes. E a mãe dela fica tentando a todo custo esconder isso dela, entendeu? Então, ela quer, sei lá, tá passando coisas para que aquelas marcas não apareçam. Ela quer fazer a filha ser uma pessoa diferente. E isso a gente vê, assim, que acontece com a Malha, mas também tem outros personagens que também têm características diferentes e que nos remete ao fato de que aquelas pessoas que não estão dentro dos padrões acabam sendo colocadas de lado, acabam sendo rejeitadas. E como é um livro de ficção cristã, a gente lembra muito do fato de que Jesus foi aquele que acolheu todas as pessoas consideradas diferentes, consideradas não suficientes, consideradas também rejeitadas também pela sociedade, né? Aquelas pessoas que a maioria das pessoas não queriam estar por perto. Então, tem essas coisas que você vai interpretando, né, ao longo do livro. Então, existem muitos personagens diferentes que estão passando por situações diferentes, que acabaram sendo renegados pelos seus clãs por ser quem são. Então, vai ter um novo clã aí, que é o clã dos rebeldes, que é o clã que o Ardan, né, participa. E esse clã dos rebeldes é justamente as pessoas que estão à margem, vamos dizer assim, estão à margem da sociedade, que não atendem aos padrões. E outra questão também é essa questão da resistência, né? O clã dos rebeldes estão ali resistindo fora dos clãs tradicionais, né, que existem. E tá fora desses clãs seria como tá entregue a um perigo que muitos não conseguiam ultrapassar, né? Que não conseguiriam sobreviver por muito tempo. Então, esse clã dos rebeldes é como se fosse um novo lar, uma nova chance para viver. Porque existe também umas coisas ali que acontecem que eles acabam estando tão expostos a coisas ruins acontecerem que às vezes eles acabam sendo pegos ali, sabe, para serem usados por coisas que vocês vão descobrir, né? Enfim, não posso falar. A vontade de dar spoiler pra vocês é grande, mas eu tenho que me segurar. E também, acho que a construção da narrativa, a forma como a autora foi levando as coisas. Enfim, gente, é um livro muito bom. Já deu pra perceber que eu amei demais essa história. E tô muito feliz, muito satisfeita também com as novidades que vêm surgindo aí, né, no mundo de ficção cristã, que são, assim, sensacionais. Recentemente, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, que foi divulgado aí que um livro de ficção cristã, Deixa Nevar, não sei se vocês viram, vai ser adaptado pela Netflix, vai virar uma série. Então, isso é sensacional, né? Autores nacionais aí ganhando um espaço, ficção cristã também, que eu acho que não sei se nenhum outro livro já tinha sido. Se algum outro livro já tinha sido adaptado, mas eu acho que não. Então, assim, isso é algo
muito gratificante de se ver, né? Os autores estão dando um show, como eu disse aí, e esse livro é sensacional, muito, muito bom mesmo. Eu sei que às vezes eu me repito aqui com a história de sensacional, mas é porque quando é bom, é bom. Então, gente, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, se vocês quiserem já, né? Terminou esse vídeo, vai lá, vou deixar o link aqui embaixo, né, no box de informação, e vai lá, lê esse livro, aproveita essa leitura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, 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 demais. E é isso, estou aqui há 22 minutos, muito provavelmente não vai ficar assim esse tempo no final da edição, mas estou aqui 22 minutos falando muito sobre esse livro para convencer vocês a irem ler, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você já leu, deixa aqui nos comentários o que é que você achou do livro, se você gostou, qual foi a sua experiência com essa história. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se você gostou, manda para um amigo, para uma amiga, enfim, como uma indicação de leitura também. Ajuda aí a compartilhar também os vídeos do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!